Oi, oi, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Gente, finalmente comecei meu podcast, tô muito feliz. Podcast que agora ainda não tem nome, então vou falar, seja bem-vindo ao podcast que ainda não tem nome. Pelo menos pra mim, né, que tô dia 16 de maio aqui gravando, ele ainda não tem nome, mas eu espero não, né? Você que está ouvindo já sabe o nome do podcast. Você que tá aí no futuro, olha só que poder que você tem. Mas eu ainda não sei, porque eu tô aqui no passado, né? Ainda não inventei o nome do podcast. Mas seja bem-vindo ao... E aí você vai adicionar o nome do podcast. Tudo bom? Enfim, eu sou desse jeito, tá? E tô muito feliz que finalmente comecei meu podcast. Eu gosto muito de produzir conteúdo. Quem me conhece lá do Instagram já sabe. Quem me conhece sabe, né? Que eu amo produzir conteúdo. Mas ultimamente eu ando tendo um pequeno bloqueio para falar para as câmeras. Olha só que coisa. Produzo conteúdo desde os 16 anos. Primeira câmera que eu ganhei eu tinha 7. E saía gravando vlog pela casa quando as pessoas nem tinham esse conceito de vlog na cabeça. Eu já tava fazendo isso. E agora, no alto dos meus 23 anos, estou com vergonha de câmeras? Não sei porquê. Tô tendo um bloqueio assim pra falar mesmo, sabe? Pra me expressar e ser eu mesma. E daí eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente nesse formato aqui, conversando, né? Sem ser um formato de entrevista, sabe? Que a gente normalmente tá acostumado a ver, tipo Hub e Podelas, enfim. Eu tô acostumada, né, a ouvir esse tipo de podcast, assim, mais conversando sobre um assunto, assim, tipo essa conversa meio que de amigas mesmo. Então eu falei, cara, eu acho que isso vai ser algo bom. Porque às vezes eu tenho muitas ideias de conteúdos e de assuntos que às vezes eu posto em conteúdos do meu Instagram ou no TikTok, enfim, e eu não consigo aprofundar porque eu tô tendo esse bloqueiozinho, né? E muitas vezes até o formato do TikTok e do Instagram, ele não permite que você aprofunde tanto um assunto, sabe? E às vezes eu tenho tantos assuntos legais pra falar, tantas conversas de amigas, de coisas que eu penso, de desabafos, que às vezes eu comento um pedacinho no Instagram e aí as pessoas vão lá e me respondem, né? E vocês me respondem e falam, cara, sim, que eu penso dessa forma também e tal, fala mais sobre isso. Mas aí eu não consigo falar mais sobre isso. Por conta do formato e por conta de eu estar com esse meio probleminha aí, problemazinho. Então, estamos aqui agora, né? Finalmente, arrumamos um espaço pra conversar, tá? Eu não sei onde você tá. Normalmente eu ouço podcast na academia, inclusive não fui ainda hoje, mas agora eu estou deitada debaixo das minhas cobertas e não estou apresentável para um vídeo. Então eu gosto muito mais porque a minha voz, né, eu sendo professora de canto, professora de música, ela está muito agradável nesse momento. Quer dizer, eu espero que esteja, né? Ela está agradável, gente? Está. Espero que minha dicção esteja boa bastante, né, para conversar com vocês. Inclusive eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, Nick, tá falando meio rápido demais. Fala mais devagar aí pra gente poder te entender. Mas enfim, né? Gosto muito desse formato aqui que eu estou conversando com vocês, porque parece que todos os meus pensamentos eles podem fluir de forma muito mais tranquila. Mas vamos lá. Vamos se apresentar pra quem não me conhece ainda, né? E aí a gente vai pro podcast pra falar o assunto de hoje. Que é o quê? Integralidade. Somos seres integrais. Então, para vocês poderem saber a integralidade de quem é a Nicole, entender a integralidade de quem é você, que está me ouvindo nesse momento, a gente precisa entender quem que é a Nicole primeiro, tá? Eu sou a Nicole. Nick. Nini. Eu amo que me chamem de Nini, gente. Amo, 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 amo. Sou muito feliz quando me chamam de Nini, porque minha mãe me chama assim. E eu adoro. E eu sou formada em música. Me formei no finalzinho do ano passado. Mas eu já trabalhava com música, né, há muitos anos. Eu estudo música desde os meus 8 anos de idade. Mas além disso, eu sou uma produtora de conteúdo insaciável. Como eu disse, eu gostava de gravar vlogzinho da minha casa, eu brincando com a minha irmã, quando eu tinha, tipo, uns 7 anos, quando eu ganhei uma câmera, né? Eu ganhei, não, minha mãe comprou uma câmera daquelas HP que fala, né? Aquelas câmeras digitais assim, sabe? Cybershot. Daquele jeito. Eu sou uma produtora de conteúdo insaciável. E eu adoro fazer isso. Depois, quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, mais ou menos, eu comecei a descobrir os blogs do Blogspot. E aí eu fiz uns 3, 4 blogs falando sobre assuntos extremamente variados. E aí que começou o meu pequeno dilema, não é um problema, mas é um dilema. Que é, eu posso falar sobre qualquer assunto e falar para todo sempre sobre um assunto que eu goste muito. Por exemplo, eu tive um blog. Gente, é muito engraçado. Nada a ver, né? Ninguém imagina isso. Mas eu tive um blog, um dos primeiros blogs que eu fiz, era sobre Todo Mundo Odeia o Chris. Que era uma série que eu gostava muito quando eu era criança. E eu decidi fazer um blog sobre Todo Mundo Odeia o Chris. E lá eu coloquei todas as características e curiosidades sobre a série.
Coloquei tudo lá. Então, no alto dos meus 12 anos, eu já era especialista em alguma coisa, porque eu fui pesquisar, fui atrás das fontes. Aí você fala, Nicole, mas você fez música, você deveria ter feito jornalismo. Sim, eu também acho. Inclusive, quando eu saiu a minha primeira nota do Enem, eu apliquei pro SISU, isso lá em 2016, apliquei pro SISU pra fazer jornalismo. Mas enfim, as coisas se encaminharam e fui fazer música. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou formada em química. Então, assim, eu tenho interesses bastante variados. Eu quis muito fazer música e eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria fazer música, mas isso não me impediu também de fazer um vestibular de engenharia biotecnológica. Por quê? Também não sei. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre amei química. É engraçado, eu odeio matemática, mas eu amo química. Amo, amo, amo. Minha mãe é química, o meu pai também fez faculdade de química. E eu amo isso, gente. Qualquer assunto que eu for pegar, eu amo estudar, eu amo falar, eu amo me aplicar num assunto, eu amo pesquisar. E eu sou uma pessoa fanática por estudar a Bíblia. Nicole, por que você não fez teologia? Não sei, gente, eu ainda penso em fazer. Talvez um dia eu faça. Mas, por enquanto, estou aqui, né? Mas vamos lá, vamos pegar os pontos, né? Então, eu fiz esse monte de coisa e eu tenho vários interesses super variados, diversos, mas eu ainda sou uma pessoa só. Quando eu vou postar conteúdo pra internet, eu também tenho diversos conteúdos. Às vezes eu falo de Bíblia, às vezes eu falo de relacionamento, às vezes eu falo sobre dar aulas, às vezes eu falo sobre a parte técnica da música, às vezes eu falo sobre voz, né, que eu sou cantora, então eu falo muito sobre voz também, sobre técnica vocal, e eu acho extremamente importante falar sobre isso, não tem como eu fugir de falar disso. E às vezes eu simplesmente começo com um girl talk, sabe? Tipo, falar de coisas de menina, e aí eu vou lá e posto os meus lookinhos da Shein, que eu tenho cupom. Às vezes eu começo a postar sobre produtos de cabelo que eu uso, porque eu gosto muito de cuidar do meu cabelo, e o meu cabelo é um das minhas partes preferidas do meu corpo, porque eu gosto muito de cuidar dele. Enfim, isso mostra o quê? Que eu sou uma pessoa integral. E além de tudo isso, na verdade a parte mais importante que rege tudo que eu tô falando é: eu sou cristã. Sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. E isso faz com que todas as partes de quem eu sou, das coisas que eu gosto, dos meus interesses, elas se unam em uma coisa só para convergir na mensagem que eu devo entregar para as pessoas. Porque tudo aquilo que eu faço precisa passar pelo prisma da cruz de Cristo, da cruz que está vazia. E aí a gente entra no ponto do porquê eu quis fazer esse podcast. E também entra no ponto do porquê esse é o primeiro episódio do podcast, integralidade. Porque muitas vezes a gente quer separar muito as coisas. Eu falo muito sobre constância lá no meu Instagram, no meu TikTok, eu falo muito sobre constância, porque toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, vem mensagem de pessoas falando como eu posso fazer para ser mais constante, como eu posso fazer para ter uma disciplina, né, para ler a Bíblia, para ter uma vida com Deus. E eu falo, cara, eu posso dar uma resposta pronta. E às vezes eu dou resposta pronta porque é mais fácil, mas aqui eu posso aprofundar com vocês. A gente só vai ter constância com a palavra do Senhor e viver com Cristo quando a gente entender que nós somos seres integrais, nós somos criaturas de Deus. E se você também é cristão, você não é só uma criatura de Deus, você é um filho de Deus. Então tudo aquilo que você vai fazer, você tem que levar em conta que você tem que passar pelo prisma da cruz, pelo crivo da cruz. E para eu poder simplificar para vocês, eu não vou entrar aí na questão de todos os seus gostos, seus interesses, né? Mas eu vou falar sobre quem você é. Quem somos nós? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa com todos esses interesses, mas além de todos os meus interesses e coisas que eu gosto de fazer, tem um porquê de eu gostar de todas essas coisas. E isso tem a ver com a minha formação, isso tem a ver com a minha criação, com a minha família, né? Com as pessoas que me criaram, com os meus pais. Isso tem a ver com a minha irmã, né? Não sei se você tem irmãos, mas eu tenho uma irmã que ela é extremamente importante pra mim. Isso tem a ver com todas as pessoas com quem eu já me relacionei, sabe? No sentido de amizade mesmo. Tudo lá atrás, sabe? Desde quando eu era pequenininha e tal. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha infância, porque eu acredito que Deus me permitiu viver uma infância muito boa. Isso não quer dizer que minha infância não teve problemas, não teve traumas. Eu tive traumas e problemas como todo mundo. Mas eu consigo olhar pra minha infância, e talvez por conta da minha mãe e do meu pai, deles serem pessoas assim muito que protegeram muito a nossa infância, às vezes até um pouquinho demais, eu sempre tive assim a consciência de que eu era uma criança e que algumas coisas eu poderia viver com mais tranquilidade, sabe? Então minha infância foi muito tranquila. E por conta disso hoje, eu vejo que eu consigo ter muito mais autonomia pra pensar.
sabe? Minha mãe, ela é professora também, né? Assim como eu. Resumindo, tudo aquilo que eu sou hoje se deve a tudo aquilo que aconteceu não só na minha vida, lá atrás, mas também antes de mim, sabe? Com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, com o contexto social, com o lugar, com as crenças que eles tinham, tudo isso contribui para quem eu sou hoje. E aí a gente entra em algo que é muito importante, poucas pessoas falam, na verdade, muitas pessoas nem conhecem essa palavra, que é cosmovisão. Uma cosmovisão pessoal, que é a visão que você tem do mundo, a visão que você tem do lugar onde você tá, a visão que você tem de si mesmo, sabe? E quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de cosmovisão bíblico-cristã. Eu já falei em alguns momentos, mas eu estudei numa faculdade cristã, né? Eu não sou da igreja adventista, muita gente acha que eu sou eu sou da igreja presbiteriana. Mas eu aprendi muito, muito, muito com os irmãos da igreja adventista. E eu estudei no colégio adventista quando eu era criança, e eu fiz faculdade no UNASP, que é uma universidade adventista. Me formei lá em música. Sim, gente, eu fiz música no meio dos adventistas. Vocês sabem que os adventistas são incríveis em música, né? Mas, enfim, fechando parêntese mais uma vez. E tinha uma matéria que era de cosmovisão bíblico-cristã. E isso abriu muito a minha mente para eu poder entender o que as outras pessoas entendiam a respeito do mundo. E isso é um exercício muito importante para o cristão, sabe? Porque a gente consegue entender e não enfiar a goela abaixo coisas das pessoas que talvez fazem muito sentido para nós, mas talvez não vai fazer sentido para aquela pessoa. Tem muita gente que, eu vou pregar o evangelho, daí vai lá e fica enfiando goela abaixo da pessoa, sabe? Tipo, não, Jesus vai te convencer, eu vou te convencer, não é nem Jesus, eu vou te convencer que você tem que aceitar Jesus. Não é assim. Não é assim. Jesus, ele é para todos. A palavra de Jesus, o evangelho, ele é para todos. A graça alcança a todos, sabe? Todos pecaram e são instituídos da glória de Deus, mas a graça é para todos. E a graça vem a partir da fé. E a fé, ela se manifesta em diversos contextos diferentes, porque as pessoas moram em lugares diferentes e elas têm vidas diferentes, tá? Não sei nem por que o podcast tá indo pra esse lado, mas eu acho que é importante alguém ouvir isso. Eu sou crente, né? Então eu acredito nisso. Mas pra gente ir pra uma parte um pouco mais prática. Vamos deixar de lado agora todos os nossos interesses, nossa cosmovisão e tudo mais. Isso vai voltar em algum momento, mas por enquanto vamos falar sobre o seguinte. Deus nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Certo? Certo. Existem algumas denominações que acreditam que alma e espírito são uma coisa só. Eu acho interessante também essa visão, mas vamos trabalhar aqui com a visão mais geral, né? Corpo, alma e espírito. Quando você não está bem com o seu corpo, a sua alma será bagunçada. E o seu espírito, sua parte espiritual, também será bagunçada. Por quê? Nós somos feitos por uma parte física, uma parte emocional e uma parte psicológica. Mas emocional e psicológico não é a mesma coisa? Às vezes é, às vezes não. Mas existe uma frase bastante conhecida por alguns cristãos, mas eu acho que nem todos conhecem, por isso que eu vou falar aqui. Que é de um evangelista escocês. É Robert alguma coisa, não me lembro. Por que eu não tenho o nome dele, eu não sei, mas enfim. E ele me disse assim, ele disse o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Agora pausa dramática. Ele disse isso no leito de morte dele, aos 29 anos. Repito, ele disse isso no leito de morte dele, aos 29 anos. Cara, isso é muito sério. Por quê? A impressão que dá, quando ele fala, eu matei o cavalo, a gente pode falar sobre o corpo, né? A mensagem é o propósito que ele tem. Todo mundo tem um propósito para viver em Cristo. Nós, enquanto cristãos, nós acreditamos nisso, né? Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a Bíblia toda mostra como as pessoas elas tinham propósitos a serem cumpridos. Não vou entrar aqui no assunto de, mas o propósito de um é predestinado. Não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse assunto, pois não tenho psicológico para tal. Entendeu? E aí, depois eu vou ficar orando no meu momento de devocional, vou ficar orando para Deus me ajudar a resolver isso. Não quero resolver isso agora, tá? Tenho outras demandas para estar orando ao Senhor. Mas vamos lá. Mas ele fala, eu matei o cavalo. Ele ficou doente, e eu não lembro direito qual que é o contexto dele, mas ele ficou muito doente e morreu muito cedo. Por quê? Porque ele acabou deixando de lado o corpo dele, negligenciando o corpo dele. E ele só queria, entregar a mensagem, fazer o ID, cumprir o propósito dele e tudo mais.
e ele não cuidou do corpo dele. Quantas vezes a gente negligencia o nosso corpo enquanto cristãos? Porque, na verdade, a gente não entende o valor que nós temos para o reino de Deus. Por isso que tem até muita gente que fala assim, estude, Deus merece filhos inteligentes. Isso é muito real, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu falo, Deus merece filhos sadios. Filhos que possam entregar a mensagem dele. Filhos que tenham condição física, espiritual e mental de entregar a mensagem. Não é só a parte espiritual. Eu acho muito importante a gente conseguir, ter preparo espiritual para poder fazer as coisas. Só que se você não tiver preparo mental, no sentido de você conseguir fortalecer o teu psicológico para poder lidar com as dores das pessoas, ou lidar com traumas e coisas de outras pessoas, além dos seus, vai ficar muito complicado, entendeu? Você não vai conseguir desempenhar bem o teu propósito. Nicole, não quer dizer que a gente tem que buscar alcançar a perfeição? Não, a gente não tem que buscar alcançar a perfeição, mas eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio muito bom entre as partes. Tem muita gente que fala assim, por que é errado você fazer piercing e tatuagem? E eu queria trazer essa reflexão pra vocês, porque eu não tenho muito bem uma opinião formada sobre essa parte. Mas por que é pecado você fazer piercing e tatuagem, mas não é pecado você deixar o teu corpo ter uma diabetes, uma hipertensão por falta de cuidado seu? Eita, minha barriga roncou. Gente, já perceberam isso? Sabe? Claro que uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, por isso que eu deixei em aberto aqui. Muitas vezes a gente acaba atrasando esse propósito do Senhor porque a gente não se posiciona por coisas que são relativamente simples. Vou falar primeiro sobre isso, sobre o cuidado com o corpo, porque ele é muito importante. A Bíblia fala sobre mordomia, Mordomia com as nossas coisas, mordomia com a nossa família, mordomia com as coisas da igreja. E eu falo também sobre mordomia com o nosso corpo, sobre cuidado com o nosso corpo. Como isso é importante e como muitas vezes isso ainda é negligenciado. Eu acredito que as pessoas têm falado um pouco mais sobre isso, mas ainda falta um bom caminho para se percorrer, sabe? Eu não quero ser a pessoa que vai chegar, daqui 6 anos, com 29 anos, e vai falar assim, cara, Deus me deu uma mensagem no cavalo, eu matei o cavalo, e não posso levar a mensagem. Isso, tô falando de corpo, mas podia ser também psicológico, sabe? Eu tenho um emocional, assim, que hoje em dia tá bem melhor, mas já teve momentos e momentos onde eu fui extremamente ansiosa, momentos onde eu fui depressiva, momentos onde eu deixei traumas e coisas que já aconteceram comigo aflorarem muito mais, e aí eu não conseguia caminhar com Cristo. Por quê? Porque eu não estava bem. Vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho síndrome do ovário policístico, Eu tenho bastante coisa, na verdade. Eu tenho intolerância à lactose, eu tenho hipoglicemia, eu tenho, enfim, um monte de coisa. Minhas amigas até brincavam, elas falavam assim, porque eu não posso comer tal coisa. Não, mas a Nicole, pelo menos eu não sou a Nicole, Que a Nicole tem muito mais coisa, Mas enfim, tô muito mais saudável, tô buscando melhorar. Mas uma das coisas que o ovário policístico me causou foi a acne. E pra quem me segue lá desde 2018, mais ou menos, sabe, gente, que foram tantos perrengues com a tal dessa acne. Eu até já fiz um Instagram uma vez pra falar de pele. Tá paradinho lá porque eu esqueci a senha, mas... gente, foi um histórico tão grande até eu descobrir. Porque, assim, a primeira coisa que apareceu foi a acne, entendeu? E ela começou a aparecer quando eu tava com 18 anos. Ou seja, todas as minhas amigas já tinham passado por a questão da acne na adolescência. Inclusive, eu posso fazer um podcast só sobre isso. E eu tava lá começando, entendeu? Todas as minhas amigas já tinham passado pela fase de ter acne na adolescência, acne hormonal. E eu só fui começar a ter acne depois dos meus 18. Olha só que coisa boa. E foi um caminho tão grande até eu descobrir. Sabe, eu tive que passar por endocrinologista, tive que passar por ginecologista, tive que passar por dermatologista. E ninguém me dava um resultado conclusivo, sabe? E aí, quando finalmente um milésimo ginecologista que eu tinha consultado descobriu que era por conta do ovário policístico, o que ele fez? Ele me deu anticoncepcional. E aí, o anticoncepcional estragou todos os meus outros hormônios. Ele me fez engordar bastante, ele me fez ter muita enxaqueca. Eu comecei a ficar extremamente, muito mais ansiosa, porque ele também mexe com essa parte hormonal, E a parte hormonal mexe com a parte psicológica. Por quê? Porque nós somos seres integrais, Todas as coisas estão ali conversando uma com as outras. E daí,
né, em 2020, no meio da pandemia, eu encontrei um nutrólogo excelente que pratica medicina integrativa, que justamente fala, né, que nós somos seres integrais. Inclusive, esse nutrólogo, ele é cristão, Dr. Felipe Passos, um querido. Tô consultando com ele de novo agora. E nesse momento ele me passou, além de suplementos e tudo mais, ele me passou uma dieta, me passou horários pra eu dormir, pra eu comer, pra eu fazer um monte de coisa. E eu fiz, gente, um reset da minha vida. Nesse momento, eu estava 10 quilos mais pesada do que o normal. E eu consegui emagrecer esses 10 quilos. A minha acne diminuiu muito. Muito, 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 muito. E aí, uma coisa é que a acne, ela mexe, tipo, não só com a sua autoestima, né? Mas ela também mexe bastante com o teu emocional, porque ela dói bastante, né? Não sei quem já teve acne aí, mulheres já tiveram acne, mas a acne é algo que dói a pele, né? Se você tiver muita acne, ela vai doer a tua pele. E aí eu lembro que eu ficava muito triste, e daí eu gravava conteúdo já pra internet e eu não queria mais gravar. Primeiro porque eu tinha vergonha de aparecer com tanta acne assim, porque eu passava maquiagem, mas ainda ficava aquela super textura, né, na pele e tal, então era dolorido. E tava doendo. Então eu não queria gravar. E o tanto de coisa que eu perdi de gravar, de processos que eu tava vivendo com Cristo às vezes, ou de coisas que eu tava vivendo na minha vida, tipo coisas da faculdade, sabe? Enfim, coisas diversas. Por quê? Porque eu tinha vergonha, porque na hora que eu via a gravação na câmera, eu falava, cara, tá muito feio isso. Tá muito feio, eu não quero ver. Eu não quero me lembrar disso depois. E as poucas coisas que eu tenho gravadas, eu olho e fico, meu, tava muito feio, sabe? Tá vendo como isso me impediu de viver uma parte do propósito, de me expressar realmente? Mas, se a gente quer cumprir bem o propósito, nós precisamos cuidar de nós. E eu sempre falo que é muito importante você fazer um check-up de vez em quando. Você fazer um exame de sangue, ver se tá tudo certo. Ver se os seus hormônios estão caminhando aí de forma correta. E falo isso porque, né? Pra mim foi um processo e hoje em dia já tá tudo bem melhor, tá muito mais controlado. Minha pele não é perfeita ainda, mas ela tá muito melhor. Só de eu não ter acne inflamando o tempo inteiro, cara, isso já é incrível. Uma coisa acaba levando a outra, sabe? Se o seu corpo não tá bem, você não tem vontade de orar. Tem gente que fala assim, ai, não tenho vontade de orar, não consigo pegar gosto por oração, não consigo pegar gosto por ler a Bíblia, não consigo ter disciplina pra falar com Deus, não consigo ter disciplinas espirituais, não consigo jejuar. Você já se perguntou se não é por conta do teu corpo que não tá bem? Já se perguntou isso? De verdade, já se perguntou? Porque, cara, pode ter muito a ver. Mas pode ter muito a ver mesmo. Talvez tá faltando aí uma vitamina D. Talvez tá faltando você, tipo, dar uma caminhada no quarteirão da tua casa, entendeu? Pra ver se libera um pouquinho de endorfina. Talvez a questão não seja o teu corpo, talvez seja a sua mente que não tá bem. Talvez você passa tanto tempo aí no celular, e eu falo isso também pra mim, entendeu? Eu tenho um espelho ali, eu posso me olhar e posso falar que isso é real. Posso falar pra mim isso. Às vezes você passa tanto tempo no celular que você não tem... E vendo tanta coisa, tanto excesso de informação, que talvez você não tenha vontade de orar, porque você não sabe nem como orar. São tantos tópicos que estão na tua mente bagunçados ao mesmo tempo que você não sabe qual é o tópico que realmente precisa ser trabalhado ali em oração, em jejum, em algum processo que você precise passar com Deus. Porque eu acredito que a gente precisa ir resolvendo as coisas aos poucos. E às vezes Deus retorna com alguns tópicos pra gente voltar a resolver com Ele. Sabe? Direcionamentos e coisas que você não consegue. Por quê? Porque você vê tanta coisa na internet que você não sabe o que é direcionamento de Deus ou o que é só... Meu, eu sei. Na internet você vê uma coisa dizendo, faça isso que sua vida vai dar certo. Aí vai ter outro vídeo dizendo, faça aquilo. E tipo assim, é tudo em Reels, tudo em TikTok, em coisa que é tudo tão rápido que passa que você não sabe. Isso vai bagunçando a nossa mente. E se nossa mente tá bagunçada, a gente vai se afundando num lamaçal de opiniões, informações e coisas que vão nos cegando. E quando a gente vê, isso atrapalha também o nosso espiritual. Quando a gente vê, isso atrapalha o nosso psicológico. Isso faz a gente querer ficar paralisado. E quando a gente fica paralisado, a gente não se mexe, a gente não tem vontade de fazer exercício. E aí nossa vida vai passando. A gente não cumpriu o nosso propósito, não foi feliz com Cristo e a gente matou o cavalo. Isso é muito pesado, eu sei, mas é muito real. Outra coisa, se a nossa mente
Talvez você seja uma pessoa que fala, não, cara, nossa, eu não gosto de ler. Eu acho isso um absurdo, quem fala que não gosta de ler. Entendeu? Mas eu não leio porque eu tenho TDAH. Pois bem, eu estou aqui tentando, começar um processo de investigação também de TDAH, gente, porque só Deus sabe o quanto que a minha mente é do jeito que ela é. E, quando a sua mente não se desenvolve por meio de leitura, por meio de aprimoramento, por meio de você assistir uma palestra que seja, sabe? Sua mente não se desenvolve, ela não vai conseguir ter discernimento espiritual também. Porque às vezes a gente vai ter discernimento espiritual de uma coisa que a gente viu aqui no campo natural, sabe? Como que a gente vai poder... É claro, né, que Deus ele vai esclarecendo as coisas através do Espírito Santo. Tudo aqui, gente, tudo que eu tô falando, gente, eu tento passar pelo prisma do Espírito Santo, entendeu? Né? Mas muitas vezes a gente vê coisas no campo natural que Deus nos faz discernir no campo sobrenatural. E a gente precisa ter bagagem. Aí a gente entra em outro ponto, né? Que tudo aquilo que a gente lê, que a gente coloca diante dos nossos olhos, de coisas que a gente tenta se aprimorar, a gente tem que também ter olhos críticos. Mas enfim, parênteses de novo. A Bíblia fala sobre renovação da mente, né? Que a gente fala para nós nos transformarmos pela renovação da mente para que possamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero fazer um podcast só sobre isso, um episódio só sobre isso. Mas não tem como a gente renovar a nossa mente se a nossa mente está podre de cansada. Está tão assim atarefada com tantas coisas. A gente precisa ter esse momento de refletir. A minha mente tá boa? Um exercício que eu tenho feito muito é largar o celular durante um tempo e ficar fazendo nada, olhando pro nada. Ou então, na hora de fazer academia, eu ligar um podcast e falar, cara, eu só vou ouvir esse podcast hoje. Ou vou ouvir música. Vou ouvir música clássica hoje. É claro que na academia não dá pra fazer isso, né? Mas em outros momentos eu consigo fazer isso. E isso dá uma aliviada na nossa mente, sabe? Tipo, dá aquele detox. E eu falo isso porque eu trabalho à tarde e à noite, mas de manhã eu não faço nada. E muitas vezes eu tenho a tentação de ficar só no celular. Ou tudo que eu vou fazer, eu tenho que ver o celular. Porque eu produzo conteúdo, então eu acho que eu sempre tenho alguma coisa pra fazer no celular. Vi uma amiga minha falando sobre isso esses dias, eu falei, cara, isso é muito real. E, a gente precisa passar por isso. Uma renovação da mente, sabe? Um reset na nossa mente. Não é um reset voltando a ser criança, entendeu? Mas é um reset, assim, no sentido de dar uma acalmada. Pra gente poder ter sensibilidade. Sensibilidade com as pessoas. Sensibilidade do que realmente está acontecendo à nossa volta. Como que a gente pode interpretar as coisas naturais de modo sobrenatural. Entendeu? Mas como que eu vou discernir aquilo que é sobrenatural, aquilo que é natural? Vai pra Bíblia. Busca na Bíblia. Tudo aquilo que você lê, por exemplo, vamos falar de leitura, né? Que eu falei de leitura. Tudo aquilo que você lê tem que passar pelo crisol, pelo filtro. Crisol é muito velho, né? Falar isso. Mas pelo filtro da Bíblia. Tudo aquilo que você lê tem que passar pelo filtro da Bíblia. Tudo aquilo que você assiste tem que passar pelo filtro da Bíblia. Tem a ver com a Bíblia? Então eu posso trazer pra minha vida. Não tem a ver com a Bíblia? Em nada. O que você tá fazendo assistindo isso? O que você tá vendo? Tá lendo isso? Não. A gente tem que filtrar as coisas que realmente fazem sentido. De acordo com a Bíblia. Mas o Espírito Santo me disse isso. Esses dias aconteceu um negócio que eu achei muito engraçado. Uma menina falou assim. Uma situação lá, que um dia eu volto e conto pra vocês, mas ela falou assim. Porque eu falei um negócio lá no TikTok, ela falou assim, não, isso é mentira, porque Deus me falou o contrário. Aí eu falei, putz, mas aí o que a gente faz, né? Porque isso não tá na Bíblia. Como que Deus vai falar uma coisa pra você que não tá na Bíblia? Quem que tá errado? A Bíblia, Deus ou você? A gente tem que ter essa humildade, né? De poder entender. Mas nós somos seres integrais. Tá? Nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar do nosso espírito. Por todas essas questões que eu falei aqui e por muitas mais, né? A gente tem que fazer essa reflexão de tempos em tempos e entender o que realmente tá acontecendo com a gente. E é isso, gente. Eu acho que esse foi o podcast, ele foi maior. Deixa eu ver quanto tempo ele deu. Deu 30 minutos. Mas é isso aí. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o tempo do podcast de cada episódio. Espero muito que possa ter abençoado a vida de vocês. Que o Senhor venha estar cuidando de todos nós, nos ajudando, nos abençoando. E que Ele
esse podcast possa ser um momento assim, não só, tipo, tão de puxar a orelha. Eu acho que esse podcast foi bem puxando a orelha, né? Tem mais coisa pra falar a respeito desse assunto, mas a gente vai se conhecendo ao longo dos próximos episódios e falando mais sobre isso. Mas Deus abençoe vocês, gente. Até o próximo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.